ao Historizando. O assunto de hoje é período joanino. Nós vamos falar então do período em que a família real vem para o Brasil. Mas antes de comentar um pouquinho como isso acontece, eu peço que você se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos por aqui e dar aquela curtida para ajudar o Historizando a crescer. Falando do período joanino, a gente tem que entender o que estava acontecendo na Europa para essa necessidade da família real vir para o Brasil. A gente tem que pensar num período napoleônico e em 1806, mais especificamente num bloqueio continental. Esse bloqueio é uma forma do Napoleão tentar fechar todas as questões com relação à Inglaterra. Inglaterra é um inimigo muito forte da França, então Napoleão vai tentar bloquear todas as questões comerciais de outros países com a Inglaterra. Como assim? Esse bloqueio funciona a partir do momento que Napoleão proíbe outros países de comercializarem com a Inglaterra. Mas, Tati, Napoleão pode fazer isso? Na verdade, não, ele não pode. Porém, o que ele pode fazer é ameaçar. Então, caso algum país tenha relações comerciais com a Inglaterra, o Napoleão ameaça com o exército napoleônico. E o exército napoleônico, nesse período, é extremamente temido. Logo, esse bloqueio continental vai ser obedecido por várias regiões. Só que a gente tem um problema, uma dependência muito forte de Portugal com relação à Inglaterra, e que no século XVIII se agravou essa dependência. Por isso, a Inglaterra vai, a partir de questões diplomáticas, tentar negociar com Portugal uma alternativa para então não aderir ao bloqueio continental. Uma das ideias que se tem com relação a isso é então a transferência da corte para o Brasil, porque se eu transfiro a corte, por mais que o Napoleão tente invadir ou não, eu tenho então a família real protegida na colônia. Lembrando que essa ideia não foi uma questão inédita, já existia a ideia da corte se transferir para o Brasil por vários motivos. Um motivo muito forte é que a colônia brasileira era a colônia mais rica que Portugal tinha, então a família real e vindo para o Brasil também era interessante. Agora, de fato, só funcionou nesse período que a gente chama de período joanino, porque o Dom João VI vai acabar aceitando. Mas ele não aceita de primeira. Inclusive, muitos chamam Dom João VI de bobão e tudo mais, mas de bobo ele não tinha nada. Ele consegue até mesmo tanto colocar a França na dúvida quanto a Inglaterra na dúvida, porque ele só toma a decisão de vir para o Brasil praticamente nos 45 do segundo tempo, como a gente diz hoje em dia. Antes mesmo dessa fuga, a gente tem um tratado chamado Tratado de Fontainebleau. Tá bom, meu francês? Esse tratado vai unir, então, França e Espanha numa aliança contrária a Portugal. Inclusive, a França promete para a Espanha territórios portugueses caso vença, então, essa guerra, essa disputa com Portugal. Na real mesmo, França e Espanha também tinham disputas entre elas, mas elas vão se unir nesse objetivo de conquistar a região portuguesa. Como eu disse, aos 45 do segundo tempo, Dom João VI e toda a família real vem para o Brasil. Outra coisa importante antes de começar a falar dessa vinda é que Dom João VI, por mais que eu utilize esse nome, na época ele não era o rei de fato de Portugal. Ele era um príncipe regente. Como assim? Regência é representação. Ele então estava representando a sua mãe, que era Maria I, porque ela tinha problemas considerados como os problemas mentais. Logo, Dom João VI vai substituí-la. Por isso eu vou chamar de Dom João VI o vídeo inteiro, mas na verdade ele só ganha esse título de Dom João VI quando tem o falecimento da Dona Maria I. Essa vinda do Dom João VI da família real vai causar inúmeras consequências. Primeiro a gente tem que falar que é uma viagem muito complicada, né? Navio naquela época, e que são 15 mil pessoas. Pois é, quando a gente fala família real, não é pai, mãe, tio, tia, sobrinho. Não, é uma corte portuguesa inteira. É uma grande parte da alta nobreza de Portugal vem para o Brasil. E vem para o Brasil, como eu disse, nos 45 do segundo tempo, então sem avisar praticamente. Tem uma primeira parada em Salvador, e nessa parada, inclusive, Dom João VI vai abrir os portos em 1808, porque você tem que pensar
que se a corte vem para o Brasil, faz sentido eu ter o pacto colonial, o exclusivismo metropolitano? Porque agora a corte está aqui, então essa comercialização precisa se ampliar. E essa questão do pacto colonial é extremamente relevante para o período joanino e para todo o período brasileiro, porque a gente fala hoje em dia que é o primeiro passo para então a independência do Brasil. Uai, como assim? A independência não é só em 1822? É em 1822, mas a abertura dos portos vai permitir que eu tenha o rompimento do chamado pacto colonial, ou exclusivismo metropolitano. E esse rompimento faz com que a base de toda a colonização brasileira seja rompida, porque um dos fatores de me considerar colônia e de ter o outro como metrópole é justamente esse pacto. Se eu rompo com ele, se eu posso comercializar com outros lugares, automaticamente eu vou ter então um primeiro passo aí para a independência. Depois então de uma breve passagem do Dom João VI em Salvador, ele vai para o Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro ele promove diversas mudanças. Uma das mudanças também interessantes é ele que vai revogar o Tratado de 1785. Que tratado é esse? A mãe dele, a Dona Maria I, vai proibir qualquer tipo de manufatura então no Brasil. E ele revogando, ele permite que as manufaturas então sejam instaladas no Brasil. Agora, tem um problema. Com a abertura dos portos, a gente sabe muito bem que o maior beneficiado vai ser a Inglaterra, porque a Inglaterra vai ter um imposto muito pequeno para a entrada de produtos aqui no Brasil. Então não adianta nada, porque a Inglaterra estava passando por um processo de revolução industrial e aqui a gente mal sabia fazer manufatura. Então o produto inglês versus o produto brasileiro, a competição era totalmente desleal. Falando nessa questão do imposto, a gente tem dois tratados em 1810 que vai auxiliar então nessas questões favoráveis à Inglaterra. Tratado de Comércio e Navegação e o Tratado de Aliança e Amizade. O mais interessante perceber é a comparação de taxas de imposto sobre o produto dos países. Para vocês terem uma ideia, Portugal tinha uma taxa de 16%, outros países tinham uma taxa que chegava a 24%, e a Inglaterra, a chamada nação amiga, era 15%. Então o próprio produto português sofria mais questão com relação ao imposto do que o produto inglês. Por isso, a dificuldade, inclusive, do produto aqui brasileiro, a questão interna, ser muito grande, devido a essa questão que a Inglaterra tinha mais tecnologia e entrava com um produto mais barato. É também no período joanino que a gente começa a perceber uma diferença entre brasileiros e portugueses. Como assim, Tati? É preciso se pensar que, como colônia de Portugal, a gente é considerado súdito, então, do trono português. Nesse período, quando a família real vem para o Brasil, a gente percebe as diferenças de tratamento entre quem veio de Portugal e quem está aqui no Brasil. Então, se percebe que, peraí, se eu não estou com a família real portuguesa, se eu não sou da corte real portuguesa, automaticamente eu sou brasileiro, eu vou ter diferenças no tratamento. Agora, tome muito cuidado. Não é a partir do período joanino que você tem um sentimento de nacionalidade, sou brasileiro, aquela coisa toda. Mesmo porque a gente tem uma regionalização muito forte. Então, quem era de Minas, quem era do Nordeste, a gente tem essas questões regionais muito aparentes. E até hoje, não é mesmo? Mas nessa época, muito mais. E é por isso que é para se ter cuidado, porque é um primeiro questionamento. Não necessariamente eu tenho um sentimento de nacionalidade. Isso, inclusive, só vai acontecer de fato no período do Segundo Reinado. Falando nessa diferença de tratamento, para se ter uma ideia, quando se chega no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro tinha se tornado capital há pouquíssimo tempo atrás, então não tinha uma estrutura de capital como, por exemplo, tinha Salvador, então não se tinha condições de abrigar todo mundo da corte portuguesa. E aí, muitos colonos que viviam aqui receberam em suas portas duas letrinhas, PR, de príncipe regente. Ou na época a galera falava, põe-se para fora, sabe por quê? Essas pessoas foram retiradas de suas casas para a corte portuguesa morar nelas. Percebam nas diferenças de tratamento de quem veio com a corte e quem estava aqui no Brasil. Existiram inúmeras transformações na cidade do Rio de Janeiro
feitas pelo Dom João VI na época, então, desse período joanino. Nós temos várias construções justamente para dar, inclusive, a cara de capital para o Rio de Janeiro e para facilitar as questões da corte aqui no Brasil. Nós temos o Banco do Brasil sendo construído, uma fábrica de pólvora, faculdades, uma faculdade de medicina, inclusive em Salvador, uma biblioteca real, um teatro real, um jardim botânico exclusivamente para o Dom João VI e todas as suas plantas e ornamentos. Para você ter uma ideia, vieram chineses para o Brasil para plantar os chás que o Dom João VI mais gostava em seu jardim, até mesmo uma imprensa real. Então, tudo que era impresso teria que passar por essa imprensa real. O primeiro jornal brasileiro vai ser, então, colocado nessa época. Tudo, é claro, com censura, porque, ninguém podia falar mal da coroa portuguesa. Em 1815, graças ao Congresso de Viena, a gente recebe o título de Reino Unido de Portugal e Algarves. Mas para quê? Bom, o Congresso de Viena, para quem não está lembrado, vai ser justamente a derrota do Napoleão. E essa derrota do Napoleão vai reunir um Congresso Europeu para tentar restabelecer o mapa europeu. Agora, o Dom João VI, para ele participar desse Congresso, ele precisava estar onde a coroa dele era estabelecida, Portugal. E ele não estava. E então ele não podia estar em sua colônia. Então o que ele faz? Ele muda o título. Brasil não é mais o título de colônia, e sim um título de Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, ele estando no Brasil, ele também estava nesse Reino Unido português. Logo, ele poderia participar do Congresso de Viena e garantir as terras dele. Tati, e como é que estava Portugal nisso tudo? Desde que Dom João VI rachou fora com a família real, acontece que a Inglaterra vai então batalhar com o exército napoleônico e o exército espanhol na época, né, que eles se uniram num tratado, vai vencer esse exército e aí a Inglaterra é que vai tomar conta da região portuguesa enquanto Dom João VI estava no Brasil. Em 1817 eu tenho uma revolução pernambucana, que inclusive em outro vídeo eu vou falar com mais detalhes, mas a revolução pernambucana é importante perceber que é uma reação contrária à vinda da família real. Por quê? Bom, Pernambuco já passava por situações muito complicadas devido à crise do açúcar e também uma questão necessária é que os impostos aumentaram muito, mas não tiveram muitas modificações em Pernambuco. Por quê? Para o Dom João VI construir todo esse aparato no Rio de Janeiro, ele aumentou o imposto, mas ele não construiu nada em Pernambuco. Em 1818, eu tenho a morte da Dona Maria I, então oficialmente o Dom João VI vai se chamar Dom João VI, vai ter o título de rei de Portugal e de todo o Reino Unido a partir de 1818. E em 1820 eu tenho a chamada Revolução Liberal do Porto. É uma revolução que acontece em Portugal, que vocês pararem para pensar, o motivo real do Dom João VI estar no Brasil já tinha se esgotado, porque o período napoleônico acabou, o Napoleão foi derrotado, então não precisava fugir de mais ninguém, mas o Dom João VI continuava no território brasileiro. E é por isso que se tem a Revolução Liberal do Porto. Primeiro, que eles querem o retorno do rei, mas não o retorno do rei como o absolutista que ele era, porque a revolução é liberal, então eles querem, com base no iluminismo que estava acontecendo, então todas as ideias efervescendo dessa questão liberal na Europa. Com base no iluminismo, eles querem o rei de volta, mas com uma constituição limitando os poderes dele, mas ao mesmo tempo é liberal para Portugal, mas nada liberal aqui no Brasil, sabe por quê? Eles querem a recolonização do Brasil, querem voltar ao que era antes. Será que vão conseguir? A questão é que essa revolução foi tão forte que o Dom João VI acaba retornando para Portugal e aceita essa questão constitucional portuguesa. Mas ele deixa alguém aqui. Ele deixa o Pedrinho, seu filho Dom Pedro I, aqui no Brasil. Na época ele não era Dom Pedro I não, tá, gente? Mas a gente costuma chamar assim porque é como a gente conhece. A questão é que o Pedro, filho do Dom João VI, vai ficar aqui. E aí, mais uma vez, tem aquele questionamento de que será que o Dom João VI era bobo? Será?
Ele, além de conseguir enganar a Inglaterra e França antes de vir para cá aos 45 do segundo tempo, ele deixa o Pedro I aqui porque ele tinha uma noção, sim, de que a independência estava muito próxima. Ele sabia disso, que dificilmente Portugal ia conseguir voltar à condição de colônia para o Brasil. Pensa comigo, você ganha uma liberdade, você ganha então novos direitos. Você vai querer simplesmente deixar eles de lado porque alguém mandou? Acho que não. Mas isso é cenas para os próximos capítulos. Então aguarde que logo logo a gente vai falar da independência do Brasil e como ela aconteceu. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte esse vídeo, ajude Historizando a crescer e ajude a outros colegas, então, a acessarem esse conteúdo. Também se inscreva no canal e, é claro, participe comigo junto lá na aba da comunidade do YouTube, dando sugestões, comentários. Fique à vontade para comentar aqui também. O Historizando é nosso, então vamos lá crescer juntos. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima! Com a vinda do Dom João VI, então, fugindo dessa questão napoleônica, edição. Achim.